Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Por primeiro, vou me apresentar. Eu sou a professora Milena Selman. Estarei com vocês em algumas aulas agora da primeira fase e também nos encontraremos na segunda fase de tributário, não é? Aqueles que desejarem me encontrar nas redes sociais me encontrarão como Milena Selman, no Instagram, no Facebook. Também podem fazer questionamentos, enviar dúvidas via e-mail, milenaselman@hotmail.com. Topam estudar comigo direito tributário? Alguns estou vendo que já estudaram comigo num passado próximo direito tributário. Mas topam estudar lançamento tributário hoje? Vamos juntos? Animados? Com força no coração? Com força na peruca? Vamos lá? Olha só. Para que a gente possa, então, começar a aula de hoje falando acerca do lançamento tributário, é preciso que vocês entendam o que é o lançamento tributário. Vocês já viram ou já tiveram contato com a linha do tempo do direito tributário? Hã? Sim ou não? Como que tudo no direito tributário nasce? Como que tudo no direito tributário começa, meus amigos? Com o fato gerador. Vamos só relembrar? O que é fato gerador? O que é fato gerador? Quando que surge o fato gerador, meus amigos que estão me assistindo aí em casa? Quando alguém pratica a situação prevista na lei que faz com que surja a obrigação de pagar um tributo. Porque tributo é gênero do qual imposto é em espécie, não é? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, não é isso? Então, tudo no direito tributário começa com o fato gerador. Alguém pode dar um exemplo de um fato gerador? De um tributo? Já que vocês gostam de um imposto, por exemplo? Ser proprietário de veículo automotor. Ser proprietário de veículo automotor é fato gerador de qual imposto? IPVA, muito bem. Só tem tributarista na sala. Ô, glória, hein? Fala a verdade, estou gostando da turma, não é? Olha só, então tudo começa com fato gerador. Mas prestem atenção no que eu vou contar para vocês. Quando acontece o fato gerador, quando alguém pratica o fato gerador, nasce obrigatoriamente, necessariamente, o que nós chamamos no direito tributário de obrigação tributária. Obrigação tributária. Então, olha só, vamos desenhar aqui a linha do tempo do direito tributário. Tudo começa com o fato gerador. Começa com o fato gerador. Quando alguém pratica o fato gerador, nasce o quê? A obrigação tributária. Nasce a obrigação tributária. A obrigação tributária que nasce aqui, meus amigos, é a chamada obrigação tributária principal, que é aquela que tem por objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Lembram disso? Lembram da obrigação tributária? Praticado o fato gerador, portanto, nasce a obrigação tributária, certo? Mas, diante da obrigação tributária, nós já podemos falar em dívida constituída? Nós já podemos falar que a Milena, por exemplo, deve IPVA no valor de R$1.000? É possível dizer isso? Imaginemos que a Milena tenha dado muita aula. Ficaram com dó da Milena? Não? Mas muita aula. Mas aquilo que vocês falam, gente, essa moça é incansável. Sou eu. Eu dei tanta aula, que sabe o que aconteceu?
eu pratiquei o fato gerador do IPVA. Eu me tornei proprietária de um veículo automotor. Olha que novidade, que coisa boa. Eu sou proprietária de um veículo automotor. Quando eu pratico o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Mas vejam, a gente ainda não sabe quanto que a Milena deverá pagar de IPVA para o estado em que ela licenciou o veículo. Concordam? Porque é preciso que, diante do fato gerador e do nascimento da obrigação tributária, que haja a formalização dessa obrigação, que haja a constituição da dívida tributária. Concordam? Que haja ou que aconteça o que os tributaristas ou o Código Tributário Nacional chama de lançamento tributário. O que é, então, o lançamento tributário? Meus amigos, o lançamento tributário nada mais é do que a materialização, a formalização do fato gerador e, assim, da obrigação tributária. É com o lançamento que a dívida será constituída. É com o lançamento que nascerá o crédito tributário. Tudo bem? Olha só. Ocorrido o fato gerador, o que nasce? Obrigação tributária. E quando nasce o crédito tributário? Jesus amado. O crédito tributário nasce com o lançamento, a gente não pode confundir isso, certo? Antes do lançamento, nós não temos o crédito tributário, nós não temos o valor da dívida. É com o lançamento tributário que o crédito se torna exigível. Tudo bem, pessoal? Eu estou me fazendo clara? Opa, senti um silêncio no ar. Estou sendo clara ou estou sendo obscura? Claríssima? Assim que eu gosto, gente. Vamos participar. Fato gerador, obrigação tributária. O que acontecerá? Lançamento tributário. Com o lançamento tributário, será constituído o chamado crédito tributário. Todo mundo concorda ou tem alguém sem corda aí? Todo mundo dando corda? Estamos tranquilos? Nascerá o crédito tributário. Portanto, é o lançamento que constitui a dívida. É o lançamento que constitui o crédito tributário. Certo? A obrigação tributária nasce com o... Vamos lá, gente. A obrigação tributária nasce com o... O crédito tributário nasce com o lançamento tributário. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Entenderam o que é o lançamento? Vamos nos aprofundar agora no estudo do lançamento? Topam? Podemos ir para frente? Vamos juntos? Avante? Sem medo de ser feliz? Tem alguém aqui com medo? Não? Vamos? Então vamos. Vou virar a página aqui, tá? Olha só, então, agora nós estudaremos o lançamento tributário. Estudaremos o lançamento tributário. Os nossos alunos aqui já sabem qual é a principal função do lançamento tributário. Qual é mesmo? Constituir o crédito tributário. Constituir o crédito tributário. Essa é a principal finalidade do lançamento. Constituir o crédito tributário. Mas, olha, quando a gente estuda, então, o lançamento, nós precisamos começar a estudar, depois de entender o que é o lançamento, nós precisamos começar estudando o conceito de lançamento. O Código Tributário Nacional traz um conceito de lançamento, pessoal?
Sim ou não? Sim, o Código Tributário Nacional traz um conceito de lançamento tributário. E o faz, sabe em qual artigo? 142 do CTN. Vamos colocar no quadro, então? Olha só. O conceito de lançamento deriva do artigo 142 do Código Tributário Nacional. 142 do Código Tributário Nacional. E eu gostaria de saber aqui dos alunos da sala, quem trouxe o código para a aula? Ah, muito bem, nós temos bons alunos na sala, porque meus alunos da graduação já sabem que bons alunos são aqueles que trazem o tijolão consigo, não é? Ah, muito bem. Tem gente que não tem o tijolão, tem o tijolinho, o celular, mas está valendo, não é isso? Então, convidá-los-ei, só os bons alunos, mentira, todos, a abrir o artigo 142 do Código Tributário Nacional, para que a gente veja o conceito de lançamento lá contido. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês, agora falando sério. Todas as vezes que vocês forem estudar, sentar para estudar para a primeira fase, estudem com a legislação aberta. Primeira fase de qualquer concurso, e assim a OAB, que embora não seja o concurso, a dificuldade hoje se equipara de um concurso, costuma cair texto de lei. Então, se você estuda com a legislação aberta, fazendo a leitura da legislação, tudo fica mais fácil na nossa vida, certo? Porque a gente consegue gravar de um modo mais fácil. E posso contar uma coisa para vocês? Vocês já estão aqui há um tempo com aula para a primeira fase da OAB. Mas, se não contaram para vocês, eu gostaria de contar. Vocês sabem qual é a maior dificuldade que os alunos enfrentam na segunda fase do exame de ordem? Manuseio do código. Vocês acreditam nisso? Que a principal dificuldade dos alunos na segunda fase é o manuseio do código. Pode isso? Não pode. Se a gente já criar o hábito de estudar olhando o código, primeiro, aquelas pessoas que têm memória visual guardarão de um modo mais fácil. Segundo, já estão se preparando para a segunda fase também, no sentido de encontrar de modo mais fácil a matéria. Concordam? Então, tudo bem, espero que eu falar o gato miar, a vaca mugir não seja a mesma coisa. Então, eu venho aqui dizer para que vocês estudem com o código aberto, com a legislação aberta. Tudo vai facilitar na vida de vocês. Acreditem em mim, acreditem no que eu estou dizendo. Olha só, topam o desafio? Topam? Beleza. Então, vamos lá. Vamos estudar o conceito de lançamento previsto no artigo 142 do CTN. Está escrito aí que compete... Nossa, esses alunos são mara, gente, do coro. Compete privativamente à autoridade administrativa... Uau, parem aí. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Tem alguma novidade aí para vocês? Não, porque vocês já entenderam o que é o lançamento, não entenderam? O lançamento ele tem por fim fazer o quê? Constituir o crédito tributário, atribuir valor à dívida. Olha só, e o fato gerador? Ele surge o quê? Faz surgir o quê? A obrigação tributária. O lançamento faz surgir o crédito tributário. Então, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Já sabemos isso. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a. Não é isso que está escrito aí? Olha só, o artigo 142 coloca outras funções para o lançamento. Mas se vocês entenderam o que é o lançamento, essas outras funções ficarão fáceis. Sim ou não? Vocês acham que no lançamento a autoridade administrativa verificará a ocorrência do fato gerador? Verifica se o fato gerador aconteceu ou não? Claro, não é? Verifica se o fato gerador aconteceu ou não.
Mas, determina a matéria tributável? De qual tributo se trata? Não é no lançamento que vai identificar isso? Sim, o IPVA, não é? Serve para calcular o montante do tributo? Sim, não atribui valor à dívida? Hã? Identifica o sujeito passivo? Quem que é o sujeito passivo? O devedor, a pobre da Milena, que deu aula a vida inteira. Hã? E mais, o lançamento serve para aplicar penalidade, certo? Então, olha só, vocês me ajudam a colocar isso no quadro? Me ajudam? Vamos lá? Então, a principal finalidade do lançamento é constituir o crédito tributário. Vocês já sabem isso? Já. E as demais finalidades? Olha só, quais são as outras finalidades do lançamento? O que mais? Ele serve para verificar a ocorrência do fato gerador. Tá certo? Certíssimo. Mas, vou colocar aqui do lado, ó, para caber. 2. E aí, gente? Vamos determinar a matéria. O que é isso? Tributável. Diga-se de qual tributo se trata. 3. O que mais que tem aí? Calcular o valor do tributo. Todo mundo concorda? Beleza. 4. Identificar o sujeito passivo. O que significa isso? Identificar o devedor do tributo. E, por fim, qual é a última finalidade aí do lançamento? Aplicar penalidade. Não é isso? Aplicar penalidade. Gente, no lançamento, há aplicação de penalidade? Há aplicação de penalidade. O que eu estou falando? O que eu estou chamando de penalidade? A penalidade pecuniária. Eu estou falando da multa tributária. Então, olha só. A principal finalidade do lançamento é constituir o crédito tributário, mas além da constituição do crédito tributário, o lançamento tem por fim verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o valor do tributo, identificar o sujeito passivo, que é o devedor, e aplicar a penalidade, a multa tributária. Melzinho na espeta? Melzinho na espeta? A quem compete fazer o lançamento? A autoridade administrativa. Não é isso que está escrito no artigo 142? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Não é isso que está aí? Hã? Não é? Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham, olha só, que a atividade de lançamento é vinculada ou discricionária? Hã? É obrigatória ou facultativa? Obrigatória. Olha só, a realização do lançamento pela autoridade administrativa, diga-se, a constituição do crédito, bem como a identificação de todos esses elementos que nós colocamos no quadro, consiste numa atividade, prestem atenção, vinculada e obrigatória. Vinculada ou obrigatória. E querem mais? O CTN prevê que a atividade de lançamento ela é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. O que significa isso? Significa que eu, Milena, que sou uma autoridade administrativa,
a qual compete efetuar o lançamento, posso deixar de lançar, de constituir créditos tributários em relação aos meus amigos? Posso? Não. Se eu falhar, se eu não constituir o crédito tributário quando eu tomar conhecimento que alguém praticou o fato gerador, qual será a consequência para mim? Responsabilidade funcional. O que é responsabilidade funcional para a nossa amiga que vai fazer administrativo? O que é responsabilidade funcional? Significa que o funcionário vai responder por uma sindicância, concordam? Ele responderá administrativamente se ele não constituir o crédito tributário em relação às pessoas que praticaram o fato gerador. Gente, o direito tributário não é muito fácil, é muito belo, não é? Hã? Ele não é matemático? Está todo mundo aqui dizendo que sim. Vocês não estão ouvindo, mas está todo mundo num coro uníssono dizendo: eu amo tributário, não é isso? É, todo mundo aqui. Olha só tem uns penalistas aqui, o pessoal que vai fazer administrativo, trabalho, mas o resto é coro uníssono. Eu amo tributário, não é isso? Hã? Olha só, vamos colocar isso no quadro então, ou no caderno? Vamos? Vamos? Posso continuar aqui? Ó, artigo 142, parágrafo único do CTN. A atividade administrativa de lançamento, ou do lançamento, ela é o quê? Vinculada e, muito bem, obrigatória. É vinculada e obrigatória. Sob pena de responsabilidade funcional. Sob pena de responsabilidade funcional. Tem um outro artigo do CTN. Então, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Tem um outro artigo do CTN que menciona também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, que é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vocês lembram do artigo 3º do Código Tributário Nacional? O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele traz o conceito de tributo. E lá no artigo 3º, então, está escrito também que a atividade de lançamento ela é vinculada e obrigatória, que o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Beleza? Beleza? Vamos caminhar? Caminhamos juntos? Together? Vamos? Olha só. Questão importante. Na verdade, 2 questões importantes. Vamos voltar para o nosso primeiro quadro. Olha só. A linha do tempo do direito tributário, ela pode ser identificada na horizontal. Está na horizontal? Tá. Mas a gente pode também identificar a linha do tempo do direito tributário na vertical. Fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário. Dá na mesma, tá? São só modos diferentes de desenhar a mesma coisa. Concordam? Olha aqui. 2 questões importantes agora. Oi, gente! 2 questões importantes. A pergunta é: qual é a lei que regula o lançamento? A lei de qual tempo deve ser aplicada ao lançamento? O lançamento rege-se pela lei vigente em qual momento? Olhemos no quadro. Olhemos no quadro. A lei que regula o lançamento é a lei do tempo do lançamento, da sua ocorrência, ou é a lei
vigente ao tempo do fato gerador. Ainda que essa lei tenha sido alterada, ainda que essa lei tenha sido modificada ao tempo do lançamento. Olha o que eu estou perguntando. Olhem lá o esquema. Qual é a lei que regula o lançamento? A lei do seu tempo, do momento da sua prática, ou a lei do momento da ocorrência do fato gerador? Do fato gerador? Por que é a lei do momento do fato gerador? O mais importante é que vocês entendam o porquê. Gente, o lançamento não é a materialização do fato gerador? Não é a concretização do fato gerador? Então, nada mais justo, certo? Que a lei que irá regular o lançamento, o conteúdo do lançamento, ou seja, o valor do tributo, a base de cálculo, a alíquota, seja a lei do tempo do fato gerador. A lei do tempo do fato gerador. Ainda que essa lei tenha sido alterada, ainda que essa lei tenha sido revogada. Tudo bem, pessoal? Essa é a regra geral, que tem ligação direta com um princípio que vocês estudaram lá no início do curso, que é o chamado princípio da irretroatividade da lei tributária. Lembram disso? Se não lembram, precisam fazer uma revisãozinha que é muito importante. Porque, em regra, ao lançamento, nós vamos aplicar a lei que está vigorando ou estava vigorando ao tempo do fato gerador. Ainda que ela tenha sido revogada, ainda que ela tenha sido alterada. Tá? Há algumas exceções a essa regra, que são exceções lá da irretroatividade da lei tributária, mas que ficou lá na aula, mas é preciso que vocês revejam. Agora, a regra é, ao lançamento, nós vamos aplicar a lei do tempo do fato gerador. Pessoal, em qual artigo isso está previsto? Artigo 144 do CTN. Vamos, gente, anotar. O artigo 144 do CTN. Olha só, vou colocar aqui, tá? Para a aula ficar sistematizada, bonitinha. Então, vamos lá? Lei aplicável ao lançamento. A regra é que a lei aplicável ao lançamento é a lei do tempo do fato gerador. Isso! Vieram lá do interior, igual a Milena. Nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional. Lá no artigo 144 do Código Tributário Nacional, está escrito o seguinte, olha só. Muito bem, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que modificada ou revogada. Tudo bem, mais que saber a redação do artigo, vocês precisam entender o artigo, né? A gente só guarda aquilo que a gente entende. Ao lançamento, a gente aplica a lei do tempo do fato gerador. Tudo bem? Tudo bem? Taxa de câmbio. Vamos falar a respeito da taxa de câmbio. Pode ir para frente? Alguma dúvida? Não? Pode? Taxa de câmbio, meus amigos. Olha só. Tem tributo que é calculado com base em moeda estrangeira? Tem? Pensemos no imposto de importação. A Maria decidiu importar um produto no valor de $10.000. A Maria pagará imposto de importação? Sim, a regra é que sim. Como é que a gente faz para calcular esse imposto de importação? O que a gente tem que fazer? Tem que converter a moeda estrangeira em moeda nacional. Concordam? Mas a grande pergunta é, voltemos aqui, ó. Temos que converter a moeda estrangeira em moeda nacional. O que significa dizer que a gente tem que olhar a taxa de câmbio, certo? Para fazer a conversão, a gente tem que converter o dólar em moeda nacional, em real. Concordam? A pergunta é,
a taxa de câmbio, ou o câmbio que nós utilizaremos, será o câmbio do momento do fato gerador ou do momento do lançamento do imposto? Entenderam a pergunta? Entenderam? Olha, toda vez que o tributo é calculado em moeda estrangeira, a gente tem que fazer a conversão em moeda nacional. Então, a gente vai ter que aplicar uma taxa de câmbio. Nós olharemos a taxa de câmbio do momento da prática do fato gerador ou do momento do lançamento da constituição da dívida? A mesma regra, gente, do momento do fato gerador. Só que aqui tem uma pegadinha. Olha só, o fato gerador é um must do direito tributário. Entenderam? Ele delimita a lei que vai ser aplicada ao lançamento, ele delimitará também a taxa de câmbio para a conversão do tributo em moeda estrangeira para a moeda nacional. Mas qual que é a pegadinha? Na verdade, é o pulo do gato, o jump of the cat. Entenderam? O pulo do gato aqui é que o artigo 143 do CTN menciona que, salvo disposição na lei em contrário, a taxa de câmbio que deverá ser utilizada será a taxa de câmbio do momento da ocorrência do fato? Tudo bem? Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? A lei pode dispor de forma contrária? Pode. Beleza? Então, vamos colocar isso no quadro. Artigo 143 do CTN. Salvo disposição de lei, é lei, só lei, em contrário, a taxa de câmbio a ser utilizada será a taxa de câmbio do momento do fato gerador. Será a taxa de câmbio do momento do fato gerador. Volta só mais um pouquinho, o pessoal aqui está copiando, provavelmente em casa também. Então, taxa de câmbio, artigo 143, salvo disposição de lei em contrário, aqui, tá? Salvo disposição de lei em contrário, deverá ser utilizada a lei do momento do fato gerador. Certo? Na verdade, o que o CTN quer dizer é que o valor da moeda, a gente vai ter que olhar o valor da moeda, o câmbio, na verdade, do momento da ocorrência do fato gerador. O câmbio do momento. Você vai olhar, praticado o fato gerador, no momento do fato gerador, qual é o câmbio? Quanto que vale o dólar naquele momento? Momento do fato gerador. Lançamento, mesmo. Tem que ser sempre o câmbio do momento do fato gerador. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, tá? Sempre do momento da ocorrência do fato gerador. Pense que o inverso também pode acontecer. Pode ser que diminua o valor da moeda, certo? O mais comum que a gente tem visto é aumentar até a ocorrência do lançamento. Mas pode diminuir. Mas o que vai fixar é o momento da ocorrência do fato gerador. O câmbio do momento da ocorrência do fato gerador. Certo? É isso. Acontece que a gente tem que olhar o momento em que acontece o fato gerador do imposto de importação. O imposto de importação, por exemplo, o fato gerador acontece no momento do ingresso da mercadoria importada no território nacional. A gente diz, no momento do desembaraço aduaneiro. É nesse momento que acontece o fato gerador. Aí a gente vai olhar a taxa de câmbio desse momento. Ele está perguntando
ele está perguntando daquela época em que nós tínhamos os contratos que eram indexados em dólar. Isso não era questão tributária, isso era questão do direito do consumidor, tá? Então, foge um pouquinho, a gente teve a revisão desses contratos, mas com base nas regras aplicáveis ao direito do consumidor e não ao direito tributário. Beleza? Imagina, não por isso. Vamos lá. Não, olha só. O que eu estou dizendo é que a gente, no momento do lançamento, quando vai lançar o tributo, você tem que utilizar o câmbio que estava vigorando no tempo do fato gerador. Já repito para vocês. Então, olha só, ela está perguntando questão do contrato. Não dá para a gente fixar aqui a premissa, porque, primeiro, a gente teria que verificar qual a questão contratual sai do direito tributário, tá? A gente tem que sempre olhar o momento que acontece o fato gerador. Cada imposto tem o seu momento previsto na lei. É nesse momento que nós vamos determinar qual que será o valor do câmbio, independentemente de contrato, tá? Até porque o contrato não é regulado pelo direito tributário. Olha só, vamos para frente. Uma vez, olha só, vamos lá, coloquem no caderno. Uma vez, por gentileza, uma vez notificado o sujeito passivo, o lançamento somente poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 145 do Código Tributário Nacional. 145 do Código Tributário Nacional. Que eu vou pedir para que vocês olhem na casa de vocês o artigo 145. Mas, da leitura do artigo 145, eu quero que vocês concluam comigo que a notificação do lançamento ela é de suma importância para a configuração do lançamento. Por quê, gente? Porque uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento, ele não poderá ser alterado em qualquer hipótese, tá? Por exemplo, ele poderá ser alterado por impugnação do sujeito passivo. Porque, olha só, realizado o lançamento, notificado o sujeito passivo, ele pode se insurgir contra o lançamento? Pode? Pode. Ele pode impugnar. E aí o lançamento pode ser alterado em razão da impugnação? Pode. Tá certo? Então, olha só. Possibilidade de revisão do lançamento depois da notificação, só nas 3 hipóteses previstas no artigo 145 do CTN. Impugnação do sujeito passivo, recurso, impugnação do sujeito passivo, após notificado o sujeito passivo, o lançamento somente poderá ser alterado. 1. Impugnação do sujeito passivo. 2. Recurso de ofício. 3. Iniciativa da própria autoridade administrativa. Vírgula.
nos casos previstos. Tá dando para pegar? No artigo 149. Tranquilo? Mara? Beleza. Agora, para a gente terminar o estudo do lançamento, nós precisamos saber as modalidades de lançamento ou as espécies de lançamentos. Vocês sabem quantas são as espécies de lançamentos? Hã? Quantas são? Vocês sabem? Às vezes a gente faz isso na prova, mas o aluno não pega a dica. Hã? Quantas são as espécies ou modalidades de lançamento? São 3. Olha que belo! Apenas 3 são as modalidades ou espécies de lançamentos. Modalidades ou espécies que estão previstas no Código Tributário Nacional. Vocês me perguntariam, ou me perguntarão, Milena, com base em que o Código Tributário Nacional elencou 3 espécies, 3 tipos ou 3 modalidades de lançamento? Com base na maior ou menor participação do sujeito passivo, devedor, na constituição do crédito, na constituição da dívida. Entendem o que eu estou dizendo? Olha só. Compete à autoridade administrativa realizar o lançamento. Não foi isso que nós estudamos? Mas existem tipos de lançamento, na verdade, existe um tipo de lançamento, cuja dívida tributária será constituída sem qualquer participação do sujeito passivo do devedor. Como assim, Milena? Ele pratica o fato gerador e depois ele vai receber na casa dele o carnezinho para pagar. Ele não participa do lançamento, ele não participa da constituição da dívida. Vocês conhecem algum tributo que é lançado assim? Vocês estão lá, sussa na casa de vocês, aí o carteiro bate e fala, você pode trazer o RG para assinar aqui que eu vim te notificar, na verdade, da entrega de um carnezinho? Hã? Já participaram disso? Exemplo, IPTU e IPVA. Concordam? No IPTU e no IPVA, tem outras espécies de tributos que são lançados dessa forma. O sujeito passivo, ele não participa da constituição da dívida em si, não participa do lançamento em si. Entendem o que eu estou dizendo? Ele pratica o fato gerador, mas ele recebe na casa dele a notificação para efetuar o pagamento da dívida. Então, a dívida é constituída exclusivamente pela autoridade administrativa. Tem uma modalidade de lançamento, que é a segunda, em que nós temos, na constituição da dívida, tanto a participação do sujeito passivo do devedor, que presta informação ao fisco, e depois o fisco, diante da informação prestada pelo contribuinte, o que o fisco faz? Constitui a dívida e notifica o sujeito passivo para pagar. E uma última modalidade de lançamento, gente, sorriam, sorria. E uma última modalidade de lançamento, cuja constituição da dívida é quase toda feita pelo sujeito passivo, gente. Sujeito passivo informa o fisco que praticou o fato gerador, o devedor, né? Sujeito passivo, olha aqui, calcula o valor do tributo, paga antecipadamente o tributo e depois ele fica aguardando o fisco praticar um ato que nós chamamos de homologação. Entenderam? Então, vejam, do primeiro tipo ao último tipo, a gente tem participação zero do contribuinte, 50% do contribuinte e do fisco, e o último, que quase a integralidade da constituição da dívida é feita pelo contribuinte devedor. Vamos colocar quais são essas espécies no quadro? Vamos? Que 2 últimos?
fisco lança de ofício. A diferença. Pode. Pode. Toda vez que você tem o lançamento, um novo lançamento, abre-se novo prazo para o contribuinte, mas só em relação à parte alterada. A gente vai chegar lá. Vamos lá? Animados? Sorriam. Fale. Olha só, o aluno está dizendo aqui, Milena, não ficou muito clara a diferença entre a primeira e a segunda espécie. Vamos agora colocar no quadro e a gente vai trabalhar de um modo mais aprofundado um pouquinho isso, a segunda e a terceira. Nós vamos trabalhar com essas 3 hipóteses agora. Eu só dei uma visão geral, tá? Só para ficar claro o seguinte, olha só. Esses 3 tipos ou 3 modalidades de lançamento foram estabelecidos no Código Tributário Nacional, tendo em vista a maior ou menor contribuição do sujeito passivo na constituição da dívida. Vamos estudar cada uma das espécies de lançamento? Vamos lá? Olha só, então vou colocar aqui no quadro. Modalidades ou espécies de lançamento. Como é que chama a primeira espécie de lançamento? Primeira espécie recebe o nome de lançamento de ofício, bem como lançamento direto. A segunda espécie recebe o nome de lançamento por declaração ou lançamento misto. A terceira espécie recebe o nome de lançamento por homologação ou auto-lançamento. Então, olha lá, lançamento de ofício ou por ofício, direto, por declaração ou misto, lançamento por homologação ou auto-lançamento. Olha só, o lançamento de ofício ou direto, ele vem previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Artigo 149 do Código Tributário Nacional. E ele é o tipo de lançamento que é feito integralmente pela autoridade administrativa. Feito integralmente pela autoridade administrativa. Nós estaremos diante de um tributo lançado de ofício, por ofício ou direto, todas as vezes que a gente receber a notificação para pagamento do tributo na casa da gente. Então, são exemplos de tributos que são lançados de ofício. Vamos colocar no caderno, por gentileza? Costuma cair no exame de ordem. Elenque a alternativa que contemple tributo lançado de ofício. Vocês não vão errar, certo? Por quê? Basta lembrar como que acontece na prática. Então, são lançados de ofício ou na forma direta. IPTU. Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana. IPTU, IPVA. Agora no estado de São Paulo, o IPVA não faz mais, no estado de São Paulo. Agora a gente tem que entrar na internet e imprimir lá o boleto para pagamento, porque estamos mudando aqui no estado de São Paulo, mas nos outros estados ainda continua a regra do envio em casa. Mas, de qualquer forma, subentende-se que ele ainda é lançado de ofício porque você recebe a comunicação de que ele já vai estar disponível, ainda que não seja uma comunicação pessoal. Tá? Então, IPTU, IPVA, taxas
contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. COSIP ou CIP. Sabem o que é a COSIP ou CIP? Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tá? Ela também é lançada de ofício. COSIP ou CIP. Certo? Lançamento de ofício ou direto. Tá tranquilo? Gente, se aparecer na prova de vocês que foi lavrado um auto de infração em imposição de multa. Auto de infração em imposição de multa. Isso é um lançamento de ofício, certo? Mas o que traz de diferente nessa palavra auto de infração em imposição de multa? Que junto com o crédito tributário nós temos a aplicação de uma multa. Tudo bem? Penalidade. Muito bem. Certo? Lançamento por declaração ou misto. Ele está previsto no artigo 147 do CTN. Por que ele é misto? Porque ele tem a participação tanto do sujeito passivo devedor, como do fisco, que constitui a dívida, calcula a dívida e notifica o sujeito passivo para pagar. Olhem só, esse lançamento, ele chama-se lançamento por declaração ou misto. Por que ele chama-se lançamento por declaração? O que o contribuinte tem que fazer? Prestar uma declaração. Qual é a participação do contribuinte, então, aqui? Ele faz uma declaração, não é isso? Diante da declaração, o fisco efetua o lançamento, no sentido de constituir a dívida, e aí notifica o sujeito passivo para pagamento. Então, o contribuinte presta uma declaração. Que declaração é essa, Milena? Declaração que traz elementos fáticos relacionados ao fato gerador. Ele informa ao fisco que ele praticou o fato gerador, mencionando qual foi o valor da operação, por exemplo. Ele traz os elementos de fato relacionados ao fato gerador. Por exemplo, tributos que são lançados por declaração. Gente, para eu saber se um tributo é lançado de ofício, por declaração ou por homologação, a gente tem que olhar a lei. É a lei quem determina, tá joia? Mas olha só. Exemplo. O imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Vocês já participaram da constituição da dívida do ITCMD? Se não, já conto para vocês. Cabe ao contribuinte entrar no site da Secretaria da Fazenda e preencher uma declaração, informando, no caso da transmissão causa-mortes, quem morreu, quais são os bens, quais são os valores dos bens, quem são os herdeiros, quem são os sucessores. Vejam, primeiro o contribuinte presta essa declaração, depois o fisco calcula o tributo e notifica o sujeito passivo para pagar. Emite as guias, certo? Isso vai variar de estado para estado, mas, em regra, o ITCMD é um tributo que é lançado por declaração. Um outro exemplo, olha só. Já ouviram falar do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis? Que é um imposto municipal? O contribuinte presta a declaração ao fisco, a informação ao fisco, de qual foi o valor da operação, da compra e venda. O que o fisco faz? Constitui a dívida do ITBI e notifica o sujeito passivo para pagar. Tudo bem, pessoal? Hã? O fisco pode discordar da declaração feita pelo contribuinte?
Vamos imaginar que o contribuinte dá um somebody love e coloca um valor menor na declaração. Ele pode fazer isso? Pode fazer. O que o fisco vai fazer se o fisco verificar que tem vício na declaração? Ele vai lançar de ofício a diferença. Não vai fazer uma autuação? A autuação não é lançamento de ofício? Tá claro? Hã? Tudo bem? Vocês se lembram, no passado, quando a gente fazia alguma viagem internacional, que dentro do avião ou da embarcação, as aeromoças, ou como é que chamam os tripulantes dos comissários de bordo, eles entregavam uma declaraçãozinha para a gente preencher, imposto, mercadoria a declarar. Chegaram a ver isso? Um papelzinho branco? Hã? Não, agora não tem mais, porque agora é tudo feito no celular. Você tem que baixar um programinha da Receita Federal e você faz no próprio celular. Ou então, se você não baixar o programa da Receita Federal no celular para fazer declaração, você vai até a Receita Federal, aí eles vão te colocar no computador, você prestará as informações acerca dos produtos que você está trazendo acima da faixa isentiva. Mas vejam, você declara o que você está trazendo. Entendem o que eu estou dizendo? E aí a Receita Federal vai lá e calcula o imposto de importação que você tem que pagar. Entenderam o que é? Deu para entender o que é o lançamento por declaração? Tranquilo? Ele está falando da própria compra internacional. Sim, importação e exportação, sempre por declaração, porque depende de provocação do contribuinte. Exatamente. Ele fornece os valores da importação, da exportação, e aí a constituição do crédito tributário. Sussa! Só um minutinho, a gente tem que fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo e voltamos.